Muito bem, olá a todos pessoal, muito boa noite. Meu nome é Thiago Bizzi e este é o Farol LS referente ao fechamento do pregão de hoje, terça-feira, dia 1º de novembro de 2016, iniciando então esse mês de novembro, que iniciou aí bem agitado. O mercado teve uma movimentação que pode mudar a direção no curto prazo. Então, vamos nessa primeira parte do Farol falar sobre o índice Bovespa, sobre o futuro, sobre os índices americanos, dólar e juro. Vamos lá. De cara a gente vê que a gente tem uma barra de queda bem significativa no índice Bovespa, uma queda de 2,46%. A gente não tinha uma queda tão intensa assim desde o dia 13 de setembro. Tá? E esta barra, ela pode ser considerada uma barra de ignição. Tá? É uma barra que sozinha consegue mudar a direção do mercado, pelo menos no curto prazo, se ela vier a ser acionada. Ser acionada aqui significa o mercado, né, perder a mínima desta barra no próximo pregão. Lembrando, hoje é terça-feira, amanhã é feriado aqui no Brasil, nós não teremos mercado, então a gente só volta aqui com as nossas atividades de análise de mercado na quinta-feira. Porém, lá fora, nos Estados Unidos, o mercado vai operar normalmente, inclusive amanhã é dia importante lá fora, por conta da decisão do Fed sobre a taxa de juros. E vocês sabem que isso vem há muitos e muitos meses sendo um componente muito importante na movimentação dos preços, e agora vem surgindo um novo componente que é a questão... Vem surgindo não, já está em pauta aí há algum tempo a questão das eleições. Hoje aí com a virada do Trump nas pesquisas, o mercado americano sentiu o golpe e caiu forte. Mas enfim, vamos voltar aqui. Ponto importante. O acionamento desta barra pode se dar, então, na quinta-feira pela perda da mínima de hoje. Certo? Bom, ontem eu falei bastante sobre a situação do mercado. Eu acho legal que vocês assistam o Farol de ontem. Eu dizia que o nosso mercado estava bastante forte. Né, vou resumir aqui, né, desde o dia 19/10 a gente teve um primeiro sinal de correção e de fato o mercado de certa maneira corrigiu, a gente desacelerou bastante o movimento, a gente veio num movimento meio lateral, daria para dizer, mas meio arrastado para cima, como vocês podem ver aqui. Ontem o mercado subiu novamente, renovou a máxima do ano, teve o maior fechamento em muitos anos e deu uma ideia de rompimento desta consolidação, o volume era crescente. Então, existia o risco do mercado acelerar a partir do rompimento de ontem. Tá? O setor bancário, que tem um grande peso no índice, ficou muito forte, né? E muitos papéis estavam sinalizando alta. Então, por mais que o mercado venha há muito tempo no movimento de alta, nos últimos 10 pregões, mais ou menos, o mercado teve, de certa maneira, uma retomada de fôlego, ele deu uma descansada, ele deu uma amenizada no ritmo, meio que andou de lado e poderia, a partir do rompimento de ontem, acelerar para cima. E esse deveria ser considerado o cenário graficamente mais provável. Tá? Eu mencionei algumas coisas, né? O que poderia ser um empurrão muito importante num rally no nosso mercado? O mercado americano conseguir romper a LTB que vem sendo testada ao longo dos últimos pregões. Essa poderia ser uma possibilidade. Tá? Eu também mencionei que a gente deveria ficar muito atento ao gráfico da Vale, que é um papel muito relevante no índice e que deu um sinal bem importante de topo, mas não vem querendo cair. Se o mercado estopasse uma venda como a da Vale, e como a da Petrobras, que também vinha querendo marcar um topo, se o mercado passasse para cima das máximas nesses papéis, é porque provavelmente o mercado iria deslanchar. Então esses eram dois pontos para ficar muito atentos, né? O rompimento ou não da LTB no mercado americano e a falha, né, ou melhor, a retomada da alta nesses papéis que são bem importantes. Bom, obviamente, olhando aqui, o gráfico do índice Dow Jones não conseguiu romper a LTB, ele produziu um movimento de queda e o S&P 500 futuro também pressionou para baixo. Tá? Eu até achei que
uma correção, uma queda no mercado americano, né, não fosse impactar tanto o nosso mercado, né, até que não houvesse o rompimento deste suporte aqui. Mas, no final das contas, impactou. Tá? Mas o S&P veio para baixo do suporte. Esse foi o ponto que pesou bastante no mercado. Tá? Já nós vamos voltar aqui para os gráficos do mercado americano. Antes eu quero voltar aqui para o gráfico do índice Bovespa e dizer o seguinte. Eu trouxe esses pontos de atenção, mas eu também falei uma outra coisa. Talvez vocês não tenham prestado muita atenção, que foi o seguinte. Que se fosse para o mercado marcar topo, essa marcação de topo viria quando? Hoje. E por que eu falei isso? Eu expliquei ontem. Num cenário como esse, onde o mercado já não está mais esticado, saindo para fora das bandas, como estava até aqui, o mercado voltou para dentro das bandas um movimento mais lateralizado. Então ele não tem aquele cenário clássico de retorno à média porque fez um topo agudo ou um fundo agudo. Não tem mais essa condição aqui, certo? Então a marcação de um topo tende a vir, e só seria relevante se viesse através da marcação de um rompimento falso. E o que foi que eu descrevi? Depois do rompimento de ontem, o mercado hoje produzir um engolfo de baixa, uma barra forte, que pegasse o mercado de surpresa. Uma barra de ignição. Foi exatamente o que a gente teve hoje. É uma barra de ignição que acaba nos lembrando muito, tá, esta barra aqui. Tá? É basicamente o mesmo sinal. Claro que as barras são um pouquinho diferentes, a posição é um pouco diferente, mas é o mesmo sinal, é uma barra de ignição. Tá? Então surgiu esse sinal, pessoal. Isso aqui é forte, pegou o mercado de surpresa. E vários papéis que estavam demonstrando força ontem, indicando inclusive alta, vieram na direção contrária de uma forma muito violenta. Isso é uma coisa que não estava sendo esperada, e são essas coisas inesperadas que têm a capacidade de reverter o mercado. Por exemplo, o Bradesco. O Bradesco fez um sinal tecnicamente forte de alta, de rompimento aqui, de uma consolidação em gap, bom volume. E olha que a gente teve hoje, uma barra ainda mais forte em termos de amplitude. Ela só não foi mais forte em termos de volume. Tá? Se fosse, isso aqui seria uma operação short para mim. Nesse caso, acho que o cenário está meio perigoso. Tá? Então, me parece que o mercado marcou um topo intermediário. Tá? Falta, claro, a confirmação pela perda mínima de hoje no próximo pregão. É ruim o fato da gente ter o mercado fechado amanhã, com o mercado americano se movimentando, ainda mais num dia de decisão de juros, né, que tende a movimentar bastante. Tá? Então acho que isso talvez tenha ajudado também a intensificar o movimento corretivo, porque o pessoal não queria ficar posicionado, né, com o mercado fechado. Talvez isso tenha cooperado para esse movimento de queda, principalmente nos leilões. Os leilões de fechamento tiveram uma pressão vendedora muito importante hoje. Tá? Mas agora, Pise marcou topo para sempre? Não, cara, pode até ser, mas a gente tem que sempre operar com o que parece ser mais provável. E no momento o mercado segue numa tendência de alta forte. Tá? Se tiver realmente um movimento corretivo, a gente tem um alvo primeiro aqui nos 62 mil pontos, próximo dessa LTA. E se o mercado passar desse ponto, que as coisas começam a ficar um pouco mais perigosas, e o próximo alvo seria então o topo, que foi rompido aqui, da possibilidade de ombro, cabeça, ombro, ali por volta dos 60 mil pontos. Então tem muito suporte para segurar os preços. E até a relação risco-retorno dessa barra aqui não é das melhores, né? Porque um trade short aqui, se a gente for usar o stop em cima da máxima da barra, que seria usual, tem aí uns 2.400 pontos de stop. Para o primeiro obstáculo, que é a média móvel de 21 períodos, está logo ali, ser uns 500 pontos. Para os 62 mil, na verdade nem 62, para os 61.900, 61.600, a gente está ali mil e poucos pontos. Então a relação risco-retorno não é das melhores. É um tipo de cenário que eu prefiro tentar operações mais pelo intradiário. Porque a gente está operando contra a tendência, a relação risco-retorno não é muito boa. Tá? E é mais fácil nesse tipo de cenário, considerando que a gente está numa boa tendência de alta, tá? É ficar de fora de maneira geral e esperar uma próxima oportunidade a favor da tendência, para daí operar com mais tranquilidade. Tá? Por hora, então,
se o mercado realmente continuar o movimento de queda, vai marcar um topo, é uma correção dentro da tendência de alta, e a gente deve ver essa correção com bons olhos, porque isso vai abrir muita oportunidade de compras, provavelmente mais para frente, em patamares bem mais interessantes. Tá? Então, seja bem-vindo à correção. Tá? Mas assim, não muda o cenário. O mercado semanal rompeu uma zona importante, essa zona aqui agora é suporte, e o mercado está sinalizando alta em busca do topo histórico. Não sei se esse ano ainda, mas enquanto não fizer um sinal que mude esse padrão de zigue-zague, que dê uma ideia que isso aí foi um rompimento falso, a expectativa é de alta. Essa queda de hoje, eu sei que assustou muita gente, não muda esse cenário. Essa queda deve ser vista como uma oportunidade para compra, mas o mercado tem espaço para corrigir ainda. Então sair comprando agora me parece prematuro. Tá? Lá fora, índice Dow Jones rompeu? Não, o índice Dow Jones não rompeu e deixou uma sombra significativa em cima desse suporte. Tá? Então a gente tem que ver como é que o mercado vai se comportar amanhã. Se o mercado americano subir amanhã, o nosso mercado deve abrir a quinta-feira, na minha opinião, eu estou chutando aqui numa alta significativa. O S&P é que deixa a situação mais complicada, porque o S&P fecha rompendo. É um rompimento bonito em termos de candle. Não, essa sombra inferior me incomoda. E também me incomoda a impressão que eu fico que talvez o que possa ser uma cunha. Babis, está forçando a barra, está botando aí uma cunha. Talvez, eu não vou tomar nenhuma atitude em relação a isso. Tá? Se o mercado subir amanhã lá nos Estados Unidos, eu acho que essa hipótese ganha força. De qualquer forma, considerando o mercado americano, compras somente no rompimento da linha de tendência de baixa, seja no S&P 500, seja no Dow Jones. Tá? E vamos ver como isso vai ter impacto no nosso mercado. Por hora, está tendo. Tá? Mas a gente tem que olhar o nosso mercado primeiro, antes de olhar como o mercado americano pode afetar o nosso mercado. E, por enquanto, o nosso mercado, se realmente continuar um movimento de queda, por hora é meramente uma correção dentro da tendência de alta. Qual postura a ser tomada? A de sempre, não muda. Né? A gente tinha sinais na ponta compradora, estávamos posicionados em algumas coisas, muitas coisas tiveram finalização no lucro, algumas, hoje foi um dia que teve bastante stop, aquelas posições que estavam ainda tentando evoluir, muitas estoparam, vou falar isso na parte 2 do farol, ainda assim a gente está com um resultado bom, muito bom, diga-se de passagem. Né? As operações sendo eliminadas, o que a gente faz? A gente avalia se tem oportunidades short. O cenário ainda, apesar de eu achar que o mercado está fazendo um topo no curto prazo, eu não vi sinalizações realmente significativas de venda. Não tem na parte 2 do farol de hoje recomendação de nenhuma operação. Tá? A gente vai ficar só olhando. E a gente vai aguardar que surjam novas oportunidades, e provavelmente essas novas oportunidades vão ser na ponta compradora. Ok? Olhando o WINZ16... então reparem aqui a barra de ignição com o problema de ser em cima dessas sombras que mostram as mínimas desse movimento meio de consolidação. Né? A média móvel de 20 períodos está logo aqui para esse obstáculo, então é ruim mesmo. Mas o mercado está sinalizando realmente que essa projeção aqui do retângulo funcionou para segurar os preços. Né? E numa correção, a princípio a faixa de 62 mil pontos no WINZ16 seria o suporte. Hoje foi um dia bem direcional de mercado, deu para fazer operações de venda no começo do pregão e de compra na parte final do pregão. Eu sempre falo da importância de rompimentos falsos, e aqui a gente tem um belíssimo exemplo. Tá? O que eu tinha falado ontem? Que para dar continuidade ao movimento de alta, o cenário ideal hoje seria uma abertura em gap de baixa seguido do rompimento da linha d'água para cima. A abertura em gap de alta, nesse cenário, sempre me deixa com o pé atrás, porque facilita este cenário aqui. O mercado vem, rompe a linha d'água e sinalizou depois o rompimento falso. Rompimento falso, forte movimento na direção oposta. O mercado caiu praticamente em linha reta e veio buscar esse suporte aqui. Aqui a gente até virou a mão. Tá? Mas o mercado não teve condições de ir muito longe e no finalzinho a pressão vai vendedora ainda. Eu não me sinto muito confortável em abrir a posição no gráfico diário, posições short no índice pelo gráfico diário. Eu buscaria operações de day trade
tá, na quinta-feira, e uma vez que eu consiga fazer uma operação de day trade e o mercado passe para baixo dos 63.850 e dê ideia de que foi um rompimento firme, que vai ficar abaixo desse ponto, eu poderia tentar carregar a operação para próximos pregões, de acordo com os movimentos que a gente vai ver amanhã no mercado americano e na quinta-feira, que podem, claro, mudar a nossa percepção de mercado. Mas foi um dia bem direcional, bom de operar, obviamente que principalmente na venda, né? Bom, em relação ao dólar, eu venho mostrando para vocês o gráfico sem ajustes do dólar, porque me pareceu pertinente. Eu mencionei para vocês que esse movimento de alta estava entrando muito volume, estava muito forte para ser meramente uma correção. Olhando o gráfico sem ajuste do dólar perpétuo, ficava uma ideia de rompimento falso. Então olha só, lembra isso aqui? Zigue-zague ascendente, rompimento dessa zona, rompimento que se mostrou falso. Quando o mercado rompe falso, o mercado tende a ir para a próxima estrutura relevante, que neste caso era o fundo de agosto. O mercado chegou lá, rompeu, mostrou que é rompimento falso. Onde é que a gente espera que o mercado venha buscar? Agora esta zona aqui em cima. Tá? Claro que a gente está numa resistência intermediária aqui nos 3.284, mais ou menos. Mas a minha expectativa é que o dólar siga no movimento de alta e venha testar essa região em algum momento. Tá? Lembrando também que eu havia mencionado, qual que seria provavelmente o ponto de entrada para buscar um trade, para embarcar num trade no dólar? Quando o mercado tentasse cair aqui e não conseguisse e as vendas fossem estopadas. Não foi um sinal ótimo, porque um enforcado não é o sinal que eu estava buscando, mas é uma entrada de pressão vendedora que foi frustrada. E daí o mercado deu essa disparada. E deve ainda existir um movimento de alta. Olhando o WDOZ16, o mini, o dólar, tá? Fica um pouquinho mais bonito o cenário. Lembra, o contrato de dólar mudou, agora é o Z16. No intradiário, reparem, estrutura de suporte, rompimento falso, mercado rasga para cima. Eu falei ontem, a expectativa para o dólar é de alta, muito por conta desse rompimento falso intradiário. E que nós tivemos hoje uma abertura contra essa expectativa, com um gapzinho pequeno, o mercado rompe a linha d'água para cima, aqui é o ponto de entrada para alguém mais agressivo. E o dólar foi embora. A expectativa segue sendo de alta. Em relação ao juro, dei um F19, está marcando um topo, mas pode dar prosseguimento desse movimento de alta, e daí um F25 também está dando a ideia de prosseguimento ao movimento de alta, e me parece que existem boas chances do contrato de juro buscar a faixa de 11.930, onde ali tem uma boa resistência. Maravilha, pessoal. Então, esta é a primeira parte do farol. Pelo horário eu não vou conseguir gravar a parte 2 ainda hoje, eu preciso sair. Então, considerando que a gente tem um feriado amanhã, eu vou gravar a parte 2 amanhã à tarde. Vai ficar disponível então na noite anterior ao pregão da quinta-feira ou no mesmo da tarde. E sem prejuízo para ninguém, certo? Então, fico por aqui. Um bom feriado para vocês e até quinta-feira.